para aprender a fazer um currículo certinho, bacaninha, que vai fazer com que você chegue à sua vaga de emprego, a gente vai conversar com a Francine Amadeu, que é gerente de consultoria em RH. Isso. Francine, exatamente qual é o seu trabalho? O que você faz? Bom, hoje lá na Luandre nós fazemos, basicamente atendemos as empresas que contratam os nossos serviços para realizar recrutamento e seleção de mão de obra especializada. E atendemos todos os níveis hierárquicos de todos os segmentos. Então você mexe com o currículo o dia todo? Basicamente o nosso trabalho o dia todo é fazer recrutamento e seleção, que começa com a triagem dos currículos. Então, o primeiro contato que você tem com o candidato é através do currículo. Exatamente. Por isso que um currículo mal feito pode impedir você de chegar perto da sua vaga de emprego, é isso? Exatamente. Um currículo mal feito, ele elimina o candidato já na primeira etapa do processo seletivo, que é a triagem, que é o recrutamento. E às vezes ele é apto. Exatamente. Muitas vezes ele está dentro do perfil, ele tem a qualificação necessária, mas o fato de colocar de uma maneira confusa, expressar isso de uma maneira confusa, seja no papel, seja no currículo eletrônico, faz com que ele seja descartado do processo, porque o tempo que nós temos é muito curto, o volume de pessoas participando dos processos seletivos é muito grande. Então, assim, meu primeiro índice de assertividade é a análise curricular. Tá, então, às vezes o candidato nem participa do processo. Exatamente, ele já é... Pecado, Francine. Vamos lá, então, vamos aprender na prática. O que a gente tem aqui? Um currículo errado? Isso, na verdade nós temos hoje aqui dois modelos de currículo. Um que não seria o adequado, digamos assim, e o outro que seria aquele... O certo, eu estou do lado correto. do certo. Eu fiquei aqui do lado inadequado até para explicar melhor o que a gente não deve fazer num currículo. Por que esse é inadequado? Bom, a menininha ali já diz alguma coisa, né? Pois é, a primeira coisa, né? Fotografia é uma coisa que a gente não recomenda para que as pessoas coloquem no currículo. Essa avaliação, né, pessoal, de apresentação e tudo mais, é algo que o recrutador, ele faz pessoalmente. Então, evitar fotografia. Ah, é? Exatamente. Não é algo adequado, não é interessante. Não, a fotografia é dispensável, ela é dispensável num currículo. Tá. Nós não recomendamos. Segunda coisa, você não precisa dar um nome, né? Currículo vitae. Na verdade, se você está mandando isso para uma empresa, se você se cadastrou no site Trabalhe Conosco, está mandando para uma empresa de recrutamento, já sabe. A gente já sabe que isso aqui é um currículo... X vermelho. Então, não tem necessidade também disso. O currículo, na verdade, ele precisa ser o mais objetivo possível. Então, assim, a gente tem que contar toda a nossa história profissional de uma maneira objetiva. Então, quanto menos informação a gente colocar desnecessária e mais objetiva, melhor. Tem que caber tudo numa folha? O ideal é que sim. Justamente porque o volume de material que nós temos de currículos é muito grande, de profissionais se candidatando às vagas é muito grande. Então, se você tem um currículo muito extenso, que ele demora muito tempo para chegar no objetivo, ele acaba sendo eliminado. Não é? Você pega aquele... Ai, que preguiça de ver tudo isso. E aí você acaba chegando à conclusão de que aquela pessoa talvez não tenha um objetivo muito direto. Tá, né? então... Uma outra coisa que, assim, é dispensável também num currículo, não é interessante a gente colocar nome do pai, o nome da mãe, o RG, o CPF, todas essas informações aqui. Ó. Nada? Isso aqui também não é necessário. Por quê? São dados cadastrais, são informações pessoais que, se necessário, a empresa vai solicitar durante a entrevista. No currículo, ele não acrescenta na hora de você vender o seu objetivo profissional. O que você está buscando? Então, o currículo é para você vender seu peixe. Não precisa colocar. Estou errada, mas é até perigoso você ficar dando seus dados Exatamente, assim? Você não sabe por onde isso vai circular, né? Muitas vezes as pessoas entregam em agências de emprego, entrega para alguém, olha, entrega lá onde você trabalha, você não sabe na mão de quem isso vai parar. E aqui a gente está falando de informações, são dados pessoais que infelizmente podem cair na mão de pessoas que não têm uma boa intenção. Então, o que é legal você colocar? Sua idade, estado civil, onde você mora, telefone. Muito importante os contatos. Então, aqui está o certinho. Exatamente. É importante dizer se é o estado civil, se é casada, Sim, solteira, é interessante. Até porque, dependendo do processo e das vagas, vai pedir uma flexibilidade de horário maior. Então, é importante. Não que isso seja, assim, dependendo da vaga, você é excluído. Né? Mas é interessante. Até para mostrar qual é a tua estrutura familiar hoje, enfim. Uma vez que você está dizendo quem você é importante que a pessoa saiba a sua idade, seu estado civil, onde você mora e como entrar em contato com você. Principalmente como entrar em contato. Hoje a gente tem uma grande dificuldade, né? Então, o telefone fixo e um número de telefone celular. Não tem celular? Deixa um telefone de recado. Sinaliza que é um telefone de recados. Né? E Twitter, Facebook, essas coisas, não põe nada? Não é interessante. Se a empresa, tem empresas que optam por fazer uma pesquisa da vida social do candidato na internet, tem empresas que não utilizam esse recurso. Se for um praxe, né, uma política adotada, a empresa vai conseguir te achar nas redes sociais.
Porque você vai poluir, é muita informação que você vai colocar. A gente já tem tanta história para contar no currículo, se a gente for falar também de redes sociais, do Twitter, do Facebook, do Orkut, a gente acaba poluindo e colocando muita coisa que não é necessária. Perfeito. Vamos continuar então no errado. Outra coisa, qualidades, né? Isso aqui, na verdade, quem avalia é o entrevistador. Se é uma qualidade ou não. Exatamente, então não é comprometido com o trabalho dinâmico, proativo. Isso é algo que o entrevistador quem vai avaliar. Né? O que é interessante a gente falar sobre as nossas qualificações, aquilo que eu sei fazer, o que eu desempenhei nas empresas onde eu trabalhei, o que eu estudei e não as minhas qualidades. Esse texto você tirou de algum currículo? Comprometida com o trabalho, dinâmica, proativa, facilidade para trabalhar em grupo, habilidade em comunicação interpessoal, boa aparência. Você tirou esse texto de um currículo? Sim, isso aqui sai... Né, Não é inventado? Não, isso é real. Ao invés disso, tem que colocar 5 anos de experiência na área de marketing, o que a pessoa efetivamente fez. Exato. Contar de uma maneira muito breve a sua experiência profissional. 5 anos de experiência na área de marketing, indústrias, tal. E sucinta, né? Exato. De maneira breve e objetiva. Por quê? Eu também tenho que despertar um interesse para que o entrevistador entre em contato comigo. Né? A gente costuma dizer que o currículo é a primeira impressão. Né? Eu vou mostrar o meu perfil, mostrar a minha imagem, e aí essa pessoa vai entrar em contato. E os detalhes, isso vai ser numa entrevista pessoal, que é num segundo momento. Mas para isso eu tenho que ter um currículo atrativo. Então você tem que fazer com que a pessoa tenha vontade de te conhecer. Exato. E inglês e espanhol, e se não for fluente, se for assim male-male? Você pode colocar intermediário, básico, avançado. Agora, se você não tem conhecimento nenhum, não é nem básico, não coloca nada. Não vai mentir. Não. Mentir jamais, isso não funciona, não dá certo. Ao invés de abrir portas, ela só se fecha. E depois imagina o carão, né? Você na entrevista... Porque uma hora isso vai aparecer. O que a gente não sabe, o que a gente não faz, uma hora vai aparecer. Tá. E a habilidade do recrutador é justamente essa. Tá. Né? De a gente poder identificar o que a pessoa conhece ou não. Tá. Outra coisa, Francine, coloridinho... Não. Também não. O currículo é um documento, né? É algo sério. Então, assim... A ideia é que isso seja o mais formal possível. Então, estrelinha, colorido, desenho, não passa uma imagem séria, não traduz a imagem que você quer passar, né? Perfeito. Quando você está em busca de um trabalho. Tá. E na formação acadêmica, o que está errado? Bom, aqui o que acontece? Aqui ficou tudo muito misturado. Né? O ideal é que assim, a coisa seja como está no modelo correto. Sucinta, direta, objetiva. Então, a primeira coisa que eu tenho que sinalizar, qual foi o último curso que eu fiz? A minha atualização acadêmica mais recente. Então, que nem aqui, ok, foi a pós-graduação. O texto está igual? Sim. Tá. O problema está aqui, na verdade. Graduação em propaganda, publicidade, criação, né? Inglês, espanhol, fluência auditiva, oral e na escrita. Primeiro que assim, né, isso não é uma formação acadêmica, isso é um conhecimento a mais que você adquiriu, uma formação complementar, digamos assim, no idioma. Então, ele não deve entrar em formação acadêmica e deve ter um destaque, até porque hoje em dia a gente falar um outro idioma é algo que nos ajuda, então deve ter um destaque especial e não junto com a formação acadêmica. Tá muito confuso da maneira como está aqui. Tá. E escrever fluência auditiva, oral e na escrita? Não se usa o termo fluência auditiva, fluência oral. Na verdade, se usam os conceitos, né? O inglês, por exemplo, ele pode ser o básico, pode ser o intermediário, o avançado ou o fluente. Nós costumamos dizer, né, que eu tenho fluência na conversação, eu tenho uma escrita avançada, então, ou seja, né, que eu converso e entendo. Mas fluência auditiva não existe, né? Vai inventar. Existe uma fluência verbal, não auditiva. Perfeito. Aí, experiência profissional, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, na verdade, eu acho que assim, acho que dos piores pecados que podem existir, o erro... X, pelo amor de Deus, O erro ninguém... de português é o Pelo pior. amor de Deus, não é baby sister, é babysitter. E aí, escreve certo aqui, fazendo favor, por gentileza, para não ficar errado. Não é baby sister. Qual o problema de colocar babá? Então... Pode pôr babá? Deve. Ah, deve? Deve. Isso. Mas de quem não quer colocar babá é babysitter, assim, Isso. com 2 T's. Mas pode pôr babá. Se eu tenho dúvida, se eu não tenho certeza com relação, né, o nome do meu cargo é um pouquinho difícil, coloca algo similar em português. É muito comum. As pessoas querem americanizar, né, querem dar um nome diferente e erram. É um pecado mortal no currículo. Então, não tenho certeza. Escreve em português, escreve o cargo que todo mundo conhece, babá. Ou, em alguns casos, cuidadora, também é conhecido no mercado. E uma outra coisa, não é interessante também você dar destaque para o seu cargo, assim, o nome da empresa onde você trabalhou. Não entendi.
Aqui nesse caso, né, babysitter, muito provavelmente em casa de família. Então, aqui colocaria-se casa de família e o cargo, a função era babysitter, cuidadora, babá, enfim, como aqui no modelo correto. Isso, boa. Primeiro, nós damos destaque para a experiência, para o nome da empresa onde você trabalhou. Seja casa de família ou seja uma empresa. Exatamente. Tá. Depois eu coloco qual foi o cargo que eu desempenhei, qual era a minha atividade, qual era a minha função. Manicure, Cabeleireira, arrumadeira, recepcionista, auxiliar administrativa, coordenador de vendas, office enfim. boy, o que seja. Não necessariamente é o cargo que você está na carteira profissional. As pessoas têm muita dúvida com relação a isso. Ah, mas na minha carteira eu estava como recepcionista, mas eu já era auxiliar administrativa. Você coloca o cargo da função que você exercia. Tá. Então, se você tem na carteira um cargo, mas exerce outro, na hora de montar o seu currículo, você coloca o quê? O cargo que está na carteira ou o que você exercia? O cargo que você exerce. Porque às vezes acontece, você entra na empresa, você começa a desempenhar uma função e aí você vai modificando no dia a dia as rotinas, as tarefas, você passa aos poucos a assumir outras atividades. Então é legal você colocar no currículo o que você desempenhou por último, a sua última função. Então, por exemplo, no cargo estava recepcionista, você era uma auxiliar administrativa, você vai colocar no currículo auxiliar administrativa. Tá? Então é de acordo com o que você desempenhou mesmo. E aí, cargo, resultados, o que é isso? O planejamento? É resultados é a descrição do que ela fazia? Exatamente, as atividades. Porque assim, coordenador de projetos é algo muito amplo, é algo muito abrangente. Então aqui você escreve um pouquinho em que área que você atuava, qual era o objetivo, o que você fazia exatamente, o teu resultado, né, qual era o objetivo do teu trabalho. E principalmente dar destaque para o tempo que ficou na empresa. Então, primeiro coloca o que a gente está fazendo ou o que fez recentemente. Isso. Quanto tempo para trás a gente vai, Francine, no currículo? Olha, na verdade depende muito da sua estabilidade, do tempo que você ficou nas últimas empresas onde trabalhou. Então, por exemplo, né, no meu currículo eu tenho só 3 empresas onde eu atuei na minha carreira toda. Você pode citar as 3 empresas, não tem problema. Agora, não, eu comecei a trabalhar muito cedo, mudei de área no decorrer aí da minha formação profissional e eu tive 8 empregos. Vou colocar os 8? Não. Né? Coloca os 2 ou os 3 últimos, os que estão relacionados àquilo que você está buscando hoje. Aí não tem necessidade de contar toda a sua história profissional. O importante, na verdade, é o que você fez dos 4 ou 5 últimos anos para cá. Boa, 4 ou 5 últimos anos para cá. Isso. E para finalizar, informações adicionais. O que está de errado aí? Bom, aqui as informações adicionais, né? De novo, a gente tem que voltar aí para o objetivo daquilo que estamos buscando. Então, aqui, né? Intercâmbio cultural na Austrália, curso de balé, também errado. Dos 5 aos 8 anos. 5 aos 8 anos. Não então, precisa. Volta na mesma questão da formação profissional, né? O que eu fiz muito tempo atrás, hoje não reflete. Então, assim, o que eu tenho que colocar nas informações adicionais? Se você fez um intercâmbio fora do país, se você fez um curso de formação adicional, que não é uma formação acadêmica, é um curso complementar, um curso técnico, coisas que vão adicionar informação ao meu objetivo principal, aquilo que eu estou buscando, que fazem parte da minha experiência principal. Não coisas que sejam inerentes à função que eu estou pleiteando no mercado. Tá, agora deixa eu te trazer uma história curiosa. Um amigo meu fez o currículo dele no final ele colocou mergulho de garrafa, tal, tanto de profundidade, mandou o currículo e todo mundo riu dele. Mas o que adianta? Você colocou que você mergulhou? Para resumir, ele arrumou um emprego numa plataforma da Petrobras como mergulhador, porque ele era engenheiro. Então, assim, quando que você está cometendo uma gafe e quando que você está abrindo a possibilidade de um novo emprego? Olha, na verdade, eu diria que talvez ele tenha dado um pouco de sorte, ele pegou uma pessoa bastante bem-humorada. Não é regra isso? Não é regra. Inclusive, nós recomendamos para que as pessoas sejam bastante formais com relação a isso. Né? Como o volume de trabalho que a gente tem, o número de pessoas hoje que buscam uma colocação no mercado é muito grande, então o ideal é que a gente seja sério, que a gente trate a busca no mercado de trabalho como algo sério mesmo. Não é hora de fazer graça. Não, até porque, assim, a probabilidade de você... O número de pessoas que você vai pegar que vão encarar isso de uma maneira negativa é muito maior do que o número de pessoas que vão aceitar isso numa boa e vão achar engraçadinho. E como você disse, as empresas contratam outras empresas, que é o seu caso. Então, o seu empregador está lá longe. Antes de você chegar nele, tem que passar por muitas etapas. Exatamente, né? Eu sou o filtro inicial, digamos assim, do processo. Adorei, Francine. Você quer deixar um site, algum contato ou um lugar onde as pessoas possam buscar informação segura, informação de qualidade? Sim, na verdade gostaria sim. Eu vou deixar o site da Luandre, é o www.luandre.com.br.
Lá as pessoas podem se cadastrar, é completamente gratuito, você não paga nada nem para se cadastrar, nem para participar dos processos seletivos, nem pela orientação que nós prestamos aos candidatos. Lá, além de você poder deixar o seu currículo disponível para todos os processos seletivos que nós temos, você também tem a oportunidade de se candidatar às vagas disponíveis. Então, eu vejo uma vaga, eu acho que eu tenho perfil, eu posso indicar o meu currículo para aquela posição. Tá. E esses lugares que fazem exatamente isso que você faz e cobram, é para desconfiar? É para desconfiar, não recomendo. Por quê? Como eu disse no começo, as empresas contratam os nossos serviços de recrutamento e seleção. Então, o caminho qual é? Eu faço recrutamento e seleção, chego o mais perto possível do perfil do que aquela empresa me pediu e encaminho para que o cliente dê a palavra final. Então, o que acontece, Regina? Eu não posso garantir para aquela pessoa que ela vá ser aprovada, porque a palavra final não é minha. Você é só a ponte. Se eu cobro de uma pessoa, eu estou cobrando por algo que eu não posso garantir para ele que vai acontecer. Perfeito. Então, não é honesto. E, na verdade, quem está te pagando é a empresa que te contratou para achar o funcionário, não o contrário. A gente já tem aí uma lucratividade de uma outra ponta. Que legal. Adorei, Francine. Obrigada. Adorei. Muito instrutivo.